Querido pai, tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder. Em parte, justamente pelo medo que tenho de ti. Em parte, porque existe tantos detalhes na justificativa desse medo que eu não poderia resumi-lo no ato de falar de modo mais ou menos coerente. Carta ao Pai, de Franz Kafka. Fica aí que após a vinheta eu retorno. O convite do vídeo de hoje é para falarmos de Carta ao Pai, de Franz Kafka. Como eu já havia dito na sequência de vídeos que foram gravados em O Veredito, depois em A Metamorfose, que você pode encontrar aqui, o objetivo era falar da literatura de Franz Kafka, que você pode encontrar aqui na biblioteca Maria Firmina dos Reis, do projeto Leia Mais da Sete Down. Aproveite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado. É importante que você clique no sino, depois clique em todas, para que você seja notificado de todos os vídeos que forem postados. Se você já é inscrito, deixa aí comentário, conteúdo, aciona o joinha, para que o YouTube reconheça que esse conteúdo está sendo curtido, está sendo comentado, está sendo compartilhado, e assim o YouTube possa compartilhar ainda mais para que outras pessoas tenham acesso aos nossos vídeos. Então, dando continuidade, a Carta ao Pai foi publicado escrito em 1919, mas só foi publicado no ano de 1950, posterior à morte da família de Kafka. A família de Kafka morreu durante a Segunda Guerra Mundial e um amigo particular de Kafka resolveu publicar esta carta tão importante. Kafka resolveu abrir-se para o pai, como ele mesmo coloca, essa relação de medo que o pai indagava-o durante muito tempo e ele nunca soube como responder quais eram as causas desse medo que tinha em relação ao pai. Porém, aqui na carta, ele escreve de estudo. Mas, infelizmente, essa carta ela não foi entregue ao destinatário, ao pai. O pai não chegou a ler. A mãe guardou a carta, talvez por medo de criar uma situação ainda mais indelicada em relação ao relacionamento, pai e filho. E Kafka, essa obra, ela traz aqui 3 elementos importantes que Kafka ele relata em todos os seus livros, que é o medo, a repressão e principalmente o sentimento de culpa. Pensamento esse que foi muito bem retratado a partir do veredito do personagem George e igualmente a partir do personagem Gregor em A Metamorfose. Então, em alguns momentos, até quando eu estava gravando o vídeo, referia-me aos personagens como se estivesse falando de Kafka, talvez pela experiência posterior à leitura de Carta ao Pai, visto que o primeiro livro que eu li foi esse, e depois fui ler os outros. Kafka, ele tinha um medo constante, é evidente esse medo em relação à figura autoritária do pai. O pai comportava-se como uma pessoa totalmente autoritária. Ele deixa bem claro que ele não culpa o pai, ele culpa-se, Kafka a si mesmo, porque ele acredita que ele tem uma parcela significativa de culpa diante de sua ineficiência de postura. Ineficiência essa também que o pai recriminava nele, Kafka, porque ele se comportava de maneira tão ausente diante de dilemas tão importantes, como por exemplo quando o pai se trabalhava, tinha que colocar comida em casa e o Kafka às vezes estava ausente desses compromissos. Então, em A Carta trata desse medo esse reprimido, que acabou tendo consequências na vida do próprio Kafka e também, consequentemente, por que não dizer, na vida da família. Mas, para entender esse conteúdo, eu acredito também que seja importante fazermos uma análise ao contexto histórico. Kafka ele nasce no final do século XIX e vive durante o século XX, ainda com uma presença muito forte de uma cultura muito impositiva dos pais sobre os filhos. Aqui eu não quero dizer que a minha opinião é favorável ou contrária, mas eu quero trazer o conteúdo do livro. E a interpretação disso eu deixo para você que está me acompanhando. Então Kafka ele vive em um cenário
onde a figura do pai ela é muito imponente, muito forte. E ele, Kafka, por ser o único filho homem, ele carrega sobre suas costas o fardo de ter que assumir essa responsabilidade. Aqui em A Carta ao Pai tem uma cena muito forte, que é o momento onde Kafka acorda à noite e começa a chorar porque está com sede. E o pai vem até Kafka e o pega da cama e leva-o e coloca do lado de fora da residência, uma noite fria, né? E ele passa a noite naquele relento no frio. Então, essas figuras, essa presença de pai bastante, né, de pais bastante autoritários, elas eram muito presentes. Os pais eram normalmente muito forte, muito grosso, e isso refletia nos filhos. Eu particularmente ouço muitas histórias de família que às vezes os filhos birravam com um determinado tipo de comida, ou então pediam uma comida para repetir uma comida, e o pai colocava ali sobre a mesa uma grande quantidade de alimento e o filho era obrigado a comer aquele alimento até passar mal. Então, essas figuras, elas eram muito presentes no século passado. É claro que com o tempo isso modificou um pouco, mas essa relação ela fica muito evidente aqui. E o Kafka ele comportava-se diante desse medo. A figura da repreensão ela é outra coisa importante na análise da obra de Kafka. Primeiro, ele sentia-se reprimido em relação ao pai, porque, como eu já tinha dito em A Metamorfose e também em O Veredito, Kafka ele se sentia, né, reprimido diante daquilo que ele tinha o desejo de fazer, que era a escrita, que era escrever. E o pai desejava que o filho fosse uma pessoa bem-sucedida dentro das empresas. Então, Kafka ele vivia esse dilema e ele era reprimido. Tanto reprimido pelo pai, que às vezes o pai desejava de maneira talvez consciente ou inconsciente que o filho tivesse um embarque nessa vida de sucesso, nessa vida empreendedora. Enquanto para o filho, empreender para ele era mais importante que fosse dentro da arte. Mas para não contrariar o pai, Kafka sujeitava-se, né, a viver aquilo que o pai desejava para ele, e aí ele relata aqui esses dilemas muito fortes e muito presentes na vida de Kafka. E a culpa, inclusive a gente já havia falado em O Veredito, que Kafka, quando ele vai consultar-se com o pai, quando ele fala de um amigo que encontrava-se fora, e esse amigo era tudo aquilo que Kafka sonhava para ele, ali retrata qual era a culpa, qual o sentimento que Kafka carregava consigo, que era o sentimento de sentir-se culpado por não ter aventurado-se totalmente aquilo que ele sempre desejou, aquilo que ele sempre sonhou. Então Kafka, ele viveu esse dilema e ele carregou consigo essa culpa. Uma culpa também que fica evidente aqui na carta do pai, quando ele tira, né, parte da responsabilidade do pai e coloca sobre ele mesmo. Por quê? Porque ele diz que não culpa o pai, mas ele o culpa por ele mesmo não ter aventurado-se aquilo que ele queria. Então Kafka, ele carrega essa culpa de não ter vivido totalmente como gostaria de viver. E aqui em A Carta ao Pai, todas essas evidências, elas são muito presentes na história e na experiência do Kafka. Então, recomendo a literatura de Kafka, recomendo a literatura de diversos livros, como parte do projeto integrante do projeto Ciatidal, o projeto Leia Mais, que pertence à Biblioteca Maria Firmina do Reis. Eu digo, leitura é vida, leitura é conhecimento, leitura é viajar sem sair do lugar. Convido você a conhecer o projeto Ciatidal, a conhecer o projeto de leitura e convido você a se inscrever em nossos canais. Fui, até mais e um grande abraço.